Oi! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o alfabeto em espanhol. Essa é a aula que eu considero a aula mais importante do curso. Ela vai servir de base para o seu idioma. Então talvez você precise assistir várias vezes e praticar muito. Certo? Vamos lá. Vamos começar falando sobre a letra A. A letra A faz um som aberto em espanhol, como na palavra Amanda, né? Que é o meu próprio nome. Esse amã, você não faz esse som em espanhol. Então, eles pronunciam Amanda, amá, não amã, amá, Amanda. Tá? Então, eu vou deixar outras palavras aqui para você parar o vídeo e praticar. O vídeo todo vai ser assim. Você vai parar o vídeo e vai ler as demais palavras com base no que eu ensinei sobre a determinada letra. Então, ali nós temos gigante, guantes, fama e lámpara. Então, eu não vou dizer fama, eu vou dizer fama, igual o Fá de Fátima, tá? Eu não vou dizer fã, eu vou dizer Fá. Então, isso é um A aberto, tá? Então, gigante e não gigante. Fama e não fama, tá? E assim vai, tem que praticar bastante esse A aberto. Ok, agora vamos para a letra E. A letra E, em espanhol, faz um som fechado, tá? Então, como na palavra café, você não vai dizer café, sim café, fechado. Não vai dizer médico, médico, tá? Não importa se está acentuado, tá? Pode ser que esse esteja acentuado ou não. Não importa. Sempre é um som fechado, tá? Então, para o vídeo agora, lê o resto das palavras que vai estar aqui na tela, depois a gente continua. Vamos lá. Fe, imperio, acceso, escuela e cero, tá? Nada de escuela, não, escuela, fechado, tá? A própria palavra fe, não é fé, fe, tá? Igual sempre o fe de Felipe, tá bom? Sempre um som fechado para a letra E. Vamos para a letra G. A letra G, ela tem uma regra, tá? Então, é a seguinte. Sempre que ela estiver antes de um E ou de um I, você vai ler com o som do RR do português. Por exemplo, gente, genial, tá? Se não estiver antes de um E ou de um I, você pode ler normal, como na palavra gato, guantes, tá? Então, vamos lá. Pode parar o vídeo, faça a leitura e depois escuta a minha e vê se precisa fazer alguma correção. Então, a gente tem gato, guantes. Aqui, não só a pronúncia do G, mas também a do A. Guantes. E não guá. Guantes. Gafas, gente, gestación, género, genial, gigante e girar. Ok? Pratica muito. E vamos lá. Agora vamos para a letra H. Isso aqui é muito importante. O H não faz som em espanhol, em nenhuma palavra, tá? Então, hola, oi, hacer, nunca ela vai ter som, tá bom? Para aí, termina a sua leitura. Hogar e honor. Ok? Agora vamos para a letra I. A letra I, ela faz um som aberto. Como dia, jardim. Então, eu não vou dizer dia. Dia não. Dia. Ok?
Pode parar e fazer sua própria leitura. Tá, então vamos lá. Energia, áudio, diploma, energia. Vamos para a letra J. A letra J sempre faz a função do nosso RR do português. Então, temos ali girafa, rabón. Girafa, rabón. Tá? Pode parar, fazer sua leitura. Jardim, juguete, joven e trabalhar. Agora vamos para letra L dupla. Na verdade, isso a gente chama de doble L. Doble L, que seria L dupla. L duplo, perdão, desculpa, acho que eu disse errado da primeira vez. L duplo. Então, quando nós temos dois L's, existe uma questão, tá? Isso vai depender do país onde você está. Por exemplo, na Argentina, quando nós temos dois L's, isso equivale a um som de CH, mais ou menos o som do CH, que é chamar, chegar, chenar, tá? É como se você arrancasse aqueles dois L's e colocasse um CH no lugar. Então, chamar, chegar, chenar é um som mais chiadinho assim. Na Espanha, é como se você arrancasse os dois L's e colocasse um I. Na Espanha e em muitos outros países, né, esse som, né, como se você arrancasse os dois L's e colocasse um I, é um som muito geral. Muitos países utilizam esse som. E aí fica llamar, llegar, llenar. Ok? E também temos aí um terceiro som, que é o som de DJ. É muito comum você escutar esse som na Colômbia. Então, ficaria llamar, llegar, llenar. Ok? É uma pronúncia muito bonita também. Então, qualquer uma dessas três que você escolher, está ok. E você precisa ter em mente isso, você precisa ter esse conhecimento, porque pode ser que você esteja em algum lugar de fala, ou seja, em algum lugar onde fala em espanhol, que tenha muitos turistas ou muitas pessoas de fora, então você precisa também entender quando as outras pessoas falam desse jeito, tá? Se a palavra só começa com L e não é L duplo, aí você pode ler normal, como licuadora, limpiar, tá? Se tiver dois L's no meio da palavra, mesma coisa. Na Argentina, Argentina e Uruguai, né? Eles vão dizer medallas. Na Espanha, medallas. Colômbia, medallas. Entendeu? Então, sempre tem que seguir essa regra, tá? E, por último, quando ela está no final de uma palavra. Como na palavra Brasil. Brasil. Ó, isso aqui tem que praticar, ó. Brasil. A língua vai lá em cima, tá? Brasil. Nada de dizer Brasil, tá? Tem que pronunciar corretamente. Brasil. Ó, sil. L. Lá em cima ali. Ok? Também existe, vou comentar sobre isso aqui. Também existe, para L duplo, né? Também existe o som do LH. Não é comum, tá? Isso não é comum. São pouquíssimas regiões que fazem esse som, mas só para você saber, né? Caso você escute alguém falando assim, não está errado. Mas não é comum, tá bom? Agora vamos para a letra O. A letra O também, igual a letra E, faz um som fechado. Então, ali nós temos sótano, sótano. Não temos sótano, não. Sótano, fechado. Filosófico, filosófico, fechado. Não filosó ou filosó, não. Filosófico.
tá? E aí, lê as outras duas que tem ali. Agora é sua vez. Armónica, implicación. Não implicación, implicación, não. Implicación. On. Fechado. Ok, agora a gente vai para uma das letras que eu considero uma das mais difíceis em espanhol, que é o som da letra R, o som vibrado, né, da letra R. Então, quando uma palavra começa com R, você vai vibrar. Por exemplo, rutina, ruta, roçado. Talvez você de primeira não consiga fazer, tá? Quando eu estava estudando espanhol, depois de muito tempo falando espanhol, eu ficava frustrada porque não me saía tão bonito esse som. E é normal, porque em português a gente não faz isso. A gente não fala desse jeito, a gente não fala rutina, ruta, roçado. Não. Então isso aqui é questão de prática, tá? É questão de prática. Eu também não conseguia, mas depois de praticar bastante eu consegui, tá? Então, praticar. Quando nós temos dois R's no meio de uma palavra também, então, aburrido, aburrido, arriba, arriba, corrientes, corrientes. E se a gente tem um R só, não precisa vibrar, como Caribe, Caribe, certo? Som da letra V. Som da letra V, ele é muito semelhante ao som do B de bola, tá? Então, vaca, vacaciones, vamos, vida. Sempre vai ficar nisso, ele é muito semelhante sempre ao B de bola. Existem países e regiões que vão fazer esse som mais parecido com o V de vaca do português. Ele é como que um som intermediário entre o V de vaca e o B de bola, tá? Ele sempre fica nisso. Eu recomendo que você leia com o som do B de bola, tá? Vaca, vacaciones, vamos, vida. Ok? Depois, agora, o som da letra X. A letra X, na maioria das palavras, vai ser como o som que se faz na palavra táxi. Táxi. Ex-novio. Ex-novio. Táxi. Extremo. Extremo. Extrañar. Tá? Mas existe uma exceção também. Quando se trata de nome de país ou de cidade, aí você vai fazer o som do RR. Como na palavra México. México. Ou a cidade, Oaxaca, Oaxaca, tá? Então, se for de país ou de cidade, pode ler como RR. Isso é uma exceção, tá? Então, e também, se essa palavra, se esse X estiver no começo da palavra, aí você pode ler como se fosse um S forte, como xenofobia, xenofobia, tá? Mas isso são exceções. A maioria das palavras vai ser com esse som de xi, ou x, ou esse som do X. Agora vamos para a letra Y. Em espanhol, ela é chamada de letra Y. Antigamente era chamada de Y, Y, mas hoje não é mais chamada assim. Então, a letra Y, ela vai acompanhar o som do doble L, do L duplo, tá? Então, por exemplo, yo, eu posso ler, um argentino ou uruguaio diria yo desayuno, chuca, cherno. Um espanhol diria yo desayuno, yuca, yerno. Né? Como se você arrancasse aquele Y ali e colocasse um I no lugar. E um colombiano diria yo desayuno, yuca, yerno, tá? Então, é como se você tirasse o Y, né? E colocasse um DJ. Yo desayuno, tá? Mas
quando for, por exemplo, para você adicionar uma coisa a outra, aí não, aí você vai ler como I. Por exemplo, blanco e negro. Hombre e mulher. Quando é para adicionar uma coisa a outra, né? Que seria o nosso E no português. Mulher e homem. Entende? Aí você vai ler com som de I. Depois nós temos a letra Z. Ó, presta muita atenção nisso aqui. Muitos alunos erram isso aqui. Muita gente erra isso, tá? O som da letra Z não é um som que faz vibração em espanhol. Então, eu não vou ler zapato. Não. Você vai ler como se fosse o nosso C cedilha do português. Sempre, tá? Então, fica sapato. Sara. Empezar. Tá? Sapato. Sara. Empezar. Tá? Tem mais duas aqui para você fazer sua leitura. Para aí e faz sua leitura. Então, nós temos surdo, sordo, ok? Sempre com som de SS ou C cedilha do português. Agora vamos para a letra N, que é uma letra que a gente tem a mais, né, no alfabeto em espanhol. Ele equivale ao som do nosso NH, tá? Então, nós temos mañana, sueño, niñez e tacaño, tá? Mañana, ó, lembra? Pratica também o som da letra A, não é manhana, mañana, mañana e não manhana, mañana. Ok? Então, equivale ao som do nosso NH. Ok, terminamos o nosso alfabeto. Assiste muitas vezes essa aula, pratica muito, e é isso. Eu vou comentar sobre duas outras questões que nós temos também aqui. Vou comentar sobre o S aspirado, tá? É muito comum você escutar esse S aspirado em vários países, é muito comum você escutar na Argentina. O que é esse S aspirado? Quando uma palavra tem a letra S, você prender, aspirar esse S. Então, na palavra bosque, com o S aspirado fica bosque. Estás, está. Bastante, bastante. Maestro, maestro. Então, é como dar uma prendida nesse S, tá? Você pode optar por fazer o S aspirado ou não fazer. As duas maneiras são corretas, tá? Então, você precisa ter esse conhecimento para, quando você escutar alguém que faz isso, você saber o que ele está falando, tá? E é bom você ter esse conhecimento, porque se você quiser aplicar, você pode. Eu acho bem bonito. Eu não consigo fazer, porque apesar de eu ter passado um tempo na Argentina, a maior parte do tempo que eu passei falando espanhol foi na Bolívia, que não é tão comum assim, pelo menos a região onde eu estava não era tão comum assim fazer a aspiração desse S. Então, eu pronuncio bosque, bosque, mas há muita gente que pronuncia bosque, ok? Vamos lá. Agora vamos falar sobre outra questão, que é o cesseo, cesseo, tá? O cesseo é muito comum em algumas regiões da Espanha, tá? Só na Espanha, isso. Ou seja, esse cesseo, ele acontece com a letra C e com a letra Z, tá? Então, ao invés de pronunciar canción, 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 você dá uma prendida na letra C, canción. Me custa um pouco fazer, porque eu não tenho esse hábito, tá? Quando eu aprendi espanhol, eu não estava na Espanha, né? Então, pronunciación, pronunciación. Ou pronunciación, pronunciación.
presa o som. Acento, zumo, ceceu, preciosa, tá? Pra mim, não soa tão natural. Eu não consigo fazer isso com tanta naturalidade quanto um nativo faz. Mas vocês precisam ter esse conhecimento, né? A consciência de que esse som existe. Eu pronunciaria canción, pronunciación, acento, sumo, ceseo e preciosa. Eu pronunciaria assim, tá? Você pode escolher como eu pronuncio ou como as pessoas que fazem o ceseo pronunciam. Nenhuma das duas maneiras está errada, ok? Finalizamos então a nossa aula. Assista muitas vezes, pratique muito. Isso é a base de uma boa pronúncia em espanhol, ok? Faça os exercícios, mande para mim e nos vemos na próxima aula.